Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Ó, a Angélica já está ótimo. O som está ótimo, diz a Angélica aqui, que bacana. Muito obrigado pelo feedback. Claudeci diz que o som e a imagem estão iguais a nós. Perfeito. Esse Claudeci é dos meus. Eu gosto de me divertir, é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pelo feedback aí tão rapidinho. Quero dar um bom dia especial aqui à minha irmã querida Irani Rosa. Abençoada Irani, muito agradecido por tudo que você tem feito pela minha família, pela família da fé e pelo Ministério Reconciliados com Cristo. Declaro na sua vida e na vida de todos vocês aí infinitamente mais. Por isso é que hoje eu quero dedicar essa dica de prosperidade a todas vocês e a todos vocês que estão aí conectados e que estão levando a sério esse ministério, participando de um grande movimento que está acontecendo a nível mundial através das palavras que ministramos aqui. Essa dica de prosperidade vai para você. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Bom, como eu disse, dedicado a você, dedicado a todos e a todas que nos acompanham, porque, sabe uma coisa, eu quero ver na tua vida manifestada a verdade do que está escrito. E está escrito que Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso eu quero ver na sua vida, assim como eu tenho visto na vida da minha família, na minha vida, pela grande misericórdia de Deus que atua em nosso lar, aqui em nossa casa. Então eu quero ver na tua vida funcionar aquilo que está funcionando na minha. Eu não estou aqui falando nada que eu mesmo não experimente. Então, primeira coisa, a prosperidade está em você. Convença-se disso. Esse é o primeiro passo. Você tem que estar convencida de que a prosperidade é parte integrante do teu ser. Lembra de Colossenses 1, verso 27? Cristo está em vós. Por isso você tem uma esperança. Por isso o apóstolo Paulo diz, Cristo em vós é o quê? É a esperança de glória. Então, convença-se disso. Se Cristo está em vós, a prosperidade dele está em vós. A sua saúde está em vós. A sua autoridade no falar está em vós, né? A cobertura angelical está aí atuando a teu favor. Então, prosperidade, primeiro passo, você tem que estar convencido de que essa prosperidade faz parte da tua vida aqui. Segundo, muito importante isso que eu vou te dizer, não meça prosperidade na tua vida comparando com ninguém. Quando você falar de prosperidade, não compare com a vida de ninguém. As etapas de prosperidade são diferentes na vida das pessoas, porque isso tem a ver com o nível de amadurecimento no trato com as coisas materiais. Nós sabemos que chegamos aqui vestidos por um corpo que veio careca, sem dente e pelado. E olha, você sabe como nós sairemos desse corpo um dia, não é verdade? Então, entre o berço e o túmulo, Deus nos permite administrar muita coisa que vem da parte de sua misericórdia para a nossa vida. É a nossa casa, é a nossa roupa, é o nosso trabalho, é o dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho, não é? É a nossa saúde, são várias coisas que Deus nos dá nesse espaço de tempo entre o berço e o túmulo, não é verdade? Então, quando você chegou aqui sem nada, né? Careca, vestido por um corpo careca, sem dente e pelado. E aí você começa na tua vida a vivenciar e experimentar as coisas, ganhar, ter, comprar, adquirir, né? Tudo isso aí. E a gente vai pouco a pouco aprendendo a administrar e a gente comete muito erro e isso é normal. Você cometeu um erro aqui, outro lá, eu também, porque nós estamos crescendo e aprendendo. Então, a prosperidade, por que você não pode medir a tua prosperidade com o irmão do lado, com o colega do lado, ou o vizinho, com outra pessoa? Porque a prosperidade na vida de uma pessoa tem a ver com o nível de maturidade com a qual essa pessoa lida com as suas coisas materiais. Não é? Então, é assim que Deus trata. Não pode comparar com ninguém. Por favor, entenda isso. Terceiro passo, ser agradecida. Ser agradecido ao que Deus te dá hoje.
durante essa jornada que é a nossa vida aqui maravilhosa nessa terra. E esse ponto 3 eu quero dividir em 2 etapas aqui. Não reclame, primeira etapa, agradeça. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um teto, porque eu tenho um cafezinho, porque eu tenho uma roupa para colocar, porque eu tenho saúde, eu estou respirando normalmente, porque eu me alimento e o alimento me faz bem e tudo. Olha, tanta gente por aí. Se você tem onde morar e como fazer pelo menos 3 refeições por dia, você faz parte de uma pequena porcentagem de pessoas no mundo inteiro. Eu falei isso no programa passado. E o segundo passo é se submeter, e esse é o mais difícil, se submeter a semear no ministério espiritual que te ensina a palavra. Vou repetir, prosperidade, você precisa se submeter a semear no ministério espiritual que te ensina a palavra. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 6, diz, aquele que é ensinado na palavra, aquela que é ensinada na palavra, deve fazer participante dos seus benefícios aquele que o instrui. Então, Deus dá semente a quem semeia, Deus multiplicará a tua sementeira. Vários versos bíblicos nos dão base para compartilharmos essas verdades. Porque estamos falando de prosperidade. Para ativar a prosperidade tem uns requisitos, né? Eu não posso somente falar e não proceder. Falar é muito bacana. O poeta fala mais bonito do que eu. Só que se o meu falar não for acompanhado de proceder, minhas palavras serão vazias. Entenda isso aí. Então, quando você semeia aqui, no Ministério Reconciliados com Cristo, você se torna participante dessa grande reforma que nós todos juntos estamos promovendo, né, a nível mundial, com essas ministrações. Como assim? Ajudando com essas palestras e ministrações as pessoas a viverem dias melhores. Esse é o convite que eu te faço agora. Semeie a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Observe esses passos que eu citei agora há pouco e você verá a prosperidade se manifestando na tua casa, na tua vida. Isso é um grande milagre de Deus preparado para a gente. E a gente, quando vê isso, caramba, graças ao Senhor, uma mostra, né, uma prova, olha, vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. E essa foi a dica de prosperidade de hoje, dedicada a todas vocês e a todos vocês que estão semeando aqui no nosso ministério. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, é isso aí. Uma vez mais eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Pedro Kelly RCC, lá no YouTube, aqui no YouTube. No Facebook, Pedro Kelly. Dê like, preciso do teu like, porque então a plataforma entende que a nossa ministração, a nossa palestra é de grande ajuda para alguém. E aí eles mesmos tratam de divulgar e a palavra corre. Sabe o que está escrito lá em Tessalonicenses? Que a palavra corra e seja glorificada na vida de alguém, porque a fé não é de todos, diz o apóstolo Paulo ali. Bem abençoados, o destino. Essa semana foi uma semana atípica porque eu estava vendo uma situação determinada onde uma pessoa ia para um determinado lugar e eu fiquei olhando, poxa, aquela pessoa pegou aquele ônibus, aquela condução que está escrito ali, destino tal. Isso quer dizer que aquela condução, aquele ônibus, ou aquele metrô, aquele meio de transporte, ou aquele avião, ele promete que vai levar aquela pessoa naquele lugar, que aquela pessoa vai chegar àquele lugar, que vai chegar ao seu destino. Então ali Deus estava falando comigo. E eu cheguei em casa aqui esses dias compartilhando com a minha esposa Margarita, minha morena. Caramba, a gente viajou juntos com esse tema, com esse assunto, né? E aí esse tema saiu maravilhoso, que se você puser atenção, nos próximos minutos a tua vida vai entrar numa outra etapa de glória, porque você vai compreender muitas coisas com relação à graça de Deus, que quem sabe até aqui você
quem sabe ainda não compreendeu, e eu tenho certeza que isso vai aclarar e vai te ajudar muito a ter explicações para muitas situações, a ter perfeito entendimento. Então essa ministração, ela vai te dar um pouco mais de entendimento sobre esse assunto. Aqui eu não pretendo esgotar o assunto, jamais, porque eu estou em crescimento com relação a tudo isso. Agora, quando você assiste uma palestra dessa, uma ministração dessa, que não tem preço, atenção, 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 a palestra ministrada no Ministério Reconciliados com Cristo não tem preço. Melhor que o Mastercard, né? Que diz... Mas quando você apanha entendimento, quando você compreende, quando o teu entendimento é um pouco melhor a respeito de um assunto, tem uma consequência. E qual é? Segurança, te dá mais firmeza, você fica mais firme naquilo que você tem a dizer, te traz convicção, você fica uma pessoa mais convicta naquele assunto. Por quê? Porque você compreendeu, porque você entendeu e aí então você sabe compartilhar e sabe explicar. Quando se fala em destino, pense bem comigo aqui agora, preste atenção, normalmente vem à mente das pessoas as seguintes coisas, e talvez alguns de vocês, ou com quem você comentou, quando ouviu falar o destino, talvez tenha passado pela tua mente isso aqui, ó, cartomante. Você já ouviu falar de cartomante? Pois é, ciganas que leem a palma das mãos das pessoas por aí nas praças, né? Claro, em troca de uma boa oferta. E ali elas prometem, né, falar sobre destino. Horóscopo, não é? Quando se fala sobre destino, normalmente esse tipo de assuntos vem à mente das pessoas. Búzios, jogar búzios para ver lá a borra de café no fundo da xícara, porque dizem que ali mostra o teu destino também. Todos esses que fazem previsões, né? Então, tudo isso junto gera, na verdade, uma interpretação equivocada sobre o destino, ou sobre a palavra destino. Repare bem o que eu vou dizer aqui. Destino significa aonde você pretende chegar. Isso é o destino. Qual é o teu destino? Você entra num táxi e o motorista pergunta: qual é o destino, senhor, senhora? Ah, o destino é tal. Então, o destino é aonde você pretende chegar. Anote esta frase: o destino é o lugar aonde você pretende chegar, como meta, como objetivo, como promessa feita antecipadamente por alguém na nossa vida. Pré-destino. O destino é o lugar aonde você vai chegar. E número 2, anote também, trajeto. O que é o trajeto? Trajeto é o caminho que você vai percorrer. E os seus percalços, e as suas intempéries, e os seus acontecimentos. Destino é uma coisa, caminho até o destino é outra coisa diferente. Uma observação: as intempéries não fazem parte do destino, fazem parte do caminho. Já está entendendo muita coisa aí, verdade? Já está tendo essa revelação aí, não é? Porque esse tema é de revelação. Ninguém nunca falou isso antes para você. É a primeira vez que você está ouvindo essa distinção entre destino e percurso, que aliás é uma coisa lógica, mas nas nossas mentes você vai perceber durante essa palestra e essa ministração que nós mesmos passamos por cima do assunto sem prestar atenção, que são coisas diferentes, né? Vou te dar um exemplo prático. Você sai do trabalho no final do dia e deseja ir para casa, verdade? Está cansado, quer ir para casa e tudo mais, trabalhou, se dedicou ali, cumpriu a tua obrigação, né, no trabalho e tal, agora quer ir para casa, eu quero descansar, eu quero fazer o que tiver que fazer em casa. Bom, o garantido é que você vai chegar em casa, né?
Mas quando você sai do trabalho, você pega uma condução, de repente você pega um ônibus que diz lá o lugar onde você mora, aí você entra naquele ônibus, ou o metrô que diz ali o lugar que você mora, ou você está na ponte aérea, né, e diz ali, eu quero um avião para o lugar onde eu moro. Então, qual é a promessa ali? A promessa ali é que você vai chegar no lugar aonde você mora, está garantido por aquele meio de transporte, aquele táxi, aquilo lá. Porém, durante o percurso, pode acontecer várias situações diferentes. E veja se não é assim. Um engarrafamento. Você está no ônibus, está ali tranquilo, com teus fones no ouvido, bom, vou para casa, vou descansar, e você está tranquilo, relaxado, nas mãos do motorista, que é o piloto da tua vida naquele momento no ônibus. Você está confiando nele, né? Ou nela. Então você está ali tranquilo, relaxado, aí daqui a pouco um engarrafamento, e era para chegar dentro de meia hora, e já tem 40, 45, 50 minutos aqui parado, devagarzinho. Por quê? Porque o destino é a tua casa. O caminho tem os seus percalços, mais minutos, menos minutos, aquela condução vai levar até aquele objetivo, aquele destino. Anote a palavra, vou repetir muito essa palavra hoje, destino. Um engarrafamento, um acidente de trânsito que causou aquele engarrafamento, alguém que sofreu lá algumas escoriações e está ali o atendimento de emergência na rua atendendo, então está tudo parado. Isso não é culpa tua, nem nada, aconteceu, está ali. Então, de repente, o teu familiar está em casa te esperando e te liga. O que está vendo? Você não falou que ia chegar a tal hora? Olha, o que eu sei é que eu vou chegar. Agora, está demorado aqui. Aqui está um engarrafamento, está algo dificultoso, o transporte está parado, mas eu vou chegar. Muitas graças. Ou então, você está ali tranquilo no ônibus sentado, daqui a pouco sobem 2 ou 3 amigos do alheio, com uma pistola na mão. Isso é um assalto. E você sofre um assalto e perde tudo. Perde o dinheiro, perde o telefone celular, perde o relógio, perde o anel, perde o brinco, perde o cordão. E eles vão levando, né? Isso são percalços do caminho. Ou então, muito calor, porque você escolheu pegar um ônibus sem ar-condicionado. Ou então muito frio, porque você pegou aquele que não abre janela, que nada, que o motorista liga aquele ar-condicionado lá, parece até um frigorífico de açougue, né? Bom, o que eu quero dizer com isso, com esses exemplos práticos? É que tais acontecimentos, eles não afetam o teu destino, abençoado e abençoada que me acompanha. Tais acontecimentos afetam o teu percurso. O destino está garantido, o percurso depende de uma série de fatores. Ai, ai, ai. Aqui eu vou te fazer umas perguntas para você responder aí na tua mente e analisar todas essas coisas que eu estou dizendo. Primeira pergunta, eu vou afirmar de novo. O destino está garantido, tá bom? O percurso até o destino depende de uma série de fatores. Primeira pergunta, você pegou o ônibus certo? Está entendendo o que eu quero dizer, né? Pegou o ônibus certo? Você está certo que você pegou o avião para o lugar correto onde você quer chegar? Você está no navio certo? Ou será que você está fazendo igual o Jonas, que pegou o navio errado? O destino de Jonas era Nínive, mas ele escolheu ir para o outro lado. Por quê? Porque o destino está garantido, você vai chegar lá. O percurso depende de você, depende dos fatores, depende de circunstâncias, depende de situações. Outra pergunta, o ônibus que você pegou
Tem poltronas confortáveis, macias, reclináveis, um ar-condicionado, um som ambiente, ali a janelinha fechada, se você quiser dar uma dormida. Foi esse ônibus que você pegou? Ou você entrou no quentão? Para não gastar muito. Quentão, sabe o quentão? Aquele que não tem ar-condicionado nenhum, que você tem que abrir a janela aí, aquele tumulto todo, né? Você pegou essa condução com destino direto ou é aquela condução chamada parador, que vai catando em todo ponto, vai pegando as pessoas ali? Qual foi o ônibus que você entrou? Esse ônibus que você entrou é um ônibus que respeita o limite da lotação de passageiros? Ou é daqueles ônibus que o motorista permite entrar todo mundo e fica quase literalmente um em cima do outro? A pessoa assim com o braço levantado. Imagina no final do dia uma pessoa que sua bastante com o braço levantado, bem alta nessa pessoa, e você é um pouco mais baixa e não tem para onde mexer o rosto, que também está ali com o braço levantado e só pode virar para cá. Que desagradável uma coisa dessa. Mas essa pessoa, ambas vão chegar no destino. O problema é em que condição você vai chegar no destino. Porque essas escolhas eu tenho o maior prazer e lamento muito decepcionar alguns. As escolhas do percurso dependem de você. Sim? Você vai ouvir coisas aqui que você não ouviu ainda, né? O destino não muda. Por quê? Porque ele foi pré-definido. Quando você escolheu entrar naquele ônibus, eu estou indo lá e cá, né? Você está entendendo? Você é inteligente, né? Quando você escolheu entrar naquele ônibus, o destino estava pré-escolhido. Eu vou para tal parte. Ah, legal. Agora, pode ser que você chegue no destino suada, descabelada, desesperada, amarrotado, amassado, aborrecido, chateado, porque você escolheu esse tipo de circunstâncias para o teu trajeto. Ou pode ser que você chegue no teu destino confortavelmente, entre parênteses, reinando em vida. Atenção! Pam, pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Atenção! O Evangelho não afirma que você está predestinado para reinar. Anotou essa? Não existe no Evangelho essa expressão. Existe sim, o diabo foi destruído. Eu tenho anjos que ministram a meu favor, né? Eu fui escolhido desde antes para chegar num destino. Isso está escrito. Não, nós fomos predestinados para reinar. Mentira! Não está escrito isso. Você foi predestinado pré-destino. Destino é o objetivo, o lugar final, aonde você vai porque vai chegar. Isso se chama pré-destino. Não é pré-percurso. O percurso, filho, é contigo. O que está garantido por Deus é o teu destino. Me entenda, vou repetir. Tomara que você tenha entendido. Pré-destino, isso está garantido por Deus, a garantia da salvação espiritual. Fomos escolhidos e salvos desde antes, como está em Efésios capítulo 1. Por exemplo, se você quiser, eu posso ler aqui, porque eu não sou aqui nas ministrações de ler muita Bíblia assim, porque esse não é o nosso caso aqui. Bíblia você vai ler na sua casa, em vez de ficar vendo série na Netflix. Estou brincando. Aí, ó, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem manchas diante dele, e em amor nos predestinou. Predestino. Nós fomos predestinados em amor. Mas eu já te expliquei aqui, e já repeti algumas vezes, e vou continuar repetindo, ele te predestinou. Você vai chegar lá, a salvação espiritual tua está garantida. O que não está garantido é o percurso. Um dia está chovendo, outro dia está sol. Um dia está frio, outro dia está calor. E fora isso tem as escolhas que você faz. Você pode chegar lá
confortavelmente. Ou você pode chegar lá com a pressão alta. Você pode chegar lá com... Bom, já estamos chegando na reta final, mas tem muita coisa para te falar ainda. Sabendo disso, agora que você já respirou um pouco, puxa, eu sempre pensei, você deve estar pensando assim, né? Eu sempre pensei que nós estamos predestinados para reinar, né? E isso, abençoado, não é verdade. Se eu disser isso aqui para você, eu estou mentindo, estaria mentindo, né? Isso não é verdade. Então, sabendo disso, você agora está consciente de que você tem que cuidar, não é da salvação espiritual, você tem que cuidar das tuas escolhas, porque a salvação espiritual é o teu destino, e as escolhas que você faz fazem parte do percurso. Então, você tem que cuidar desta área do percurso, e não da salvação espiritual, porque ela já está, como se diz em Colômbia, pan comido, ou seja, isso está mais do que garantido. O que você tem que cuidar é o percurso. Embora muita gente não goste de ouvir isso, porque a verdade dói, né? Mas eu tenho que dizer para você, porque afinal de contas, eu não estou aqui para te orientar espiritualmente com uma orientação falsa. Eu não posso dizer para você que você está predestinado para reinar, porque isso não está escrito, e o nosso espírito de fé é conforme o que está escrito. Lembre-se disso. Esse espírito de fé aqui do Ministério Reconciliados com Cristo, que habita e cobre a tua casa, a tua vida e a tua família, é conforme o que está escrito. E não está escrito predestinado para reinar. Não está escrito isso não. Sabe o que está escrito? Está escrito, eu vou ler aqui para você, rapidinho, ó, aqueles que recebem a abundância da graça, esses sim reinarão em vida. Ah, quer dizer que tem uma condição? É claro! A única coisa que não tem condição é o destino, é a salvação espiritual. Isso aí você não tem o que fazer, você não tem nem o que tirar e nem o que pôr, nem o que acrescentar. Mas no percurso tem uma porção de detalhezinhos que não disseram para você. E agora eu estou fazendo o papel aqui do chato, de explicar para você. Olha aqui, ó. Aqui, Romanos 5, né? Romanos 5, onde é que está aí? 5,17? Não sei. 5,17. Olha aqui. Muito mais, parte B, né? Muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que é a abundância da graça? A abundância da graça é esse ensinamento aqui que o Ministério Reconciliados com Cristo traz 3 vezes por semana para você desfrutar. Eu me dedico a isso. Eu me dedico a espalhar a abundância da graça. Agora, se alguém ouve, mas prefere, na hora de pegar o ônibus e fazer suas escolhas, prefere pegar o quentão, dane-se, vai chegar lá todo suado. Dane-se no bom sentido, né? Mas a salvação não se perde, porque o destino foi pré-destinado, foi pré-concebido. Sim? Você vai chegar no destino, você não vai perder a salvação, você vai chegar até o último dia que Deus preparou para você, tranquilo. Agora, de que maneira você vai viver esse espaço entre o berço e o túmulo? Bom, eu prefiro viver reinando em vida. Se eu posso escolher ir confortavelmente, eu não vou ralar em vida, porque isso não é para você, nem para mim. Me entende, abençoado? Não confunda, às vezes, as situações que acontecem na nossa vida. Ah, isso está predestinado. Não, peraí, não fale assim. Tem circunstâncias que são consequências, tem outras que não. Calma, não é assim. O que está predestinado é o teu lugar onde você vai chegar. Então, sabendo disso, você agora está consciente, mais do que nunca, de que o que você deve cuidar é do teu dia a dia. Concorda comigo? Porque o teu destino está garantido. Esse navio que você está embarcado, assim como eu, nós somos companheiros de viagem aqui na Terra, né? Esse navio vai chegar e nos levar para o lugar onde Deus disse que vai chegar. Você lembra o acidente que ocorreu com o apóstolo Paulo numa tempestade, quando ele estava indo para Roma?
E diz que o mar estava revolto e tudo mais, e o navio estava ameaçando afundar onde estava o apóstolo Paulo. Então, de manhã, ele reuniu todo mundo no convés e falou assim: gente, olha aqui, escuta aqui. O anjo do Senhor, de quem eu sou e ao qual eu sirvo, me disse a noite passada que nenhuma vida perecerá por causa dessa tempestade. Portanto, fiquem calmos, tranquilos, vai balançar, mas nós vamos chegar lá no destino. Exatamente isso que eu quero dizer para você hoje. Tua vida vai balançar, vai ter percalços, vai ter acidente, vai ter dívida, vai ter casamento e matrimônio mal escolhido. E você não pode dizer que foi o diabo que escolheu aquela mulher para você morar com ela. Você não pode dizer que foi o Satanás que escolheu aquele homem, aquele homem me enganou. Por quê? Porque eu sou muito boazinha, muito santinha. Aí o Satanás naquele homem me enganou, eu casei com ele, mas isso não é culpa minha não. É você que fez escolhas erradas, agora você tem que chupar, é ou não é? Então o que você tem que cuidar é do teu dia a dia, meu querido, minha querida. Perdedores para a Argentina, assim como eu. Tem que comer mais saudável, porque comer melhor, comer mais saudável, não é questão de preço, tá? Não estou falando isso. Estou falando melhores escolhas, né? Descascar mais e desempacotar menos é uma escolha sua, né? Gastar mais do que ganha é uma escolha tua. Se você ganha 1.000 e gasta 2, você pode ganhar 10.000 que você vai gastar 20, porque isso é um problema, entre aspas, não? Uma dificuldade de maturidade com relação aos teus assuntos materiais. Então, não vem aqui comer qualquer coisa e depois vai no médico e dizer: eu não sei, eu acho que o inimigo está furioso comigo porque minha pressão está alta. Caramba! Então é uma escolha tua. Por isso que eu digo, nessa hora até a audiência cai um pouco, porque muita gente não gosta de ouvir essas coisas. Casar cedo demais é uma escolha tua. Sim? Depois que chegaram aí os bigorrilhos, nasceu os 2, 3 meninos, criança e tal, e aí você já não pode mais fazer isso, nem aquilo, porque você assumiu uma responsabilidade antes do tempo, pulou algumas etapas, e escolha tua. Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Semear no ministério Reconciliados com Cristo, para colher, né, é uma escolha tua. Só você pode fazer isso. E reinar em vida é uma escolha tua. Você foi predestinado para a salvação. Reinar em vida ou não, isso é outro assunto. Então, por favor, não condene as pessoas que creem em Cristo, mas não procedem como nós. Tá bom? Elas preferem chegar no destino amarrotada, suado, descabelado, fedorento, pisado, com sapato, o tênis todo amassado, porque o ônibus cheio. Essa pessoa que não quer reinar em vida, ela faz essa opção, é uma opção dela. Aqueles que recebem a abundância da graça reinam em vida. Quem não recebe a abundância da graça? Esse não reina em vida. Então, é uma questão do que você decide fazer. Qual é a palavra que você está ouvindo por aí? Diabo, capeta, chifrudo, inferno, pecado, tudo isso. Isso é algo que você tem que parar e analisar o que você está fazendo. Peraí, eu estou ouvindo isso. Tem pessoas que nos ouvem, mas são membros das assembleias ainda. Não, eu gosto da graça, mas eu sou membro de uma determinada religião. Pelo amor de Deus, então não entendeu a graça, não recebeu a graça, porque não combina. Você não pode ouvir uma palestra dessa e no domingo à noite ir lá para aquele homem de gravata muito bonito, por sinal, chamado pastor, colocar um monte de coisa para você que não vão fazer você reinar em vida. Você é uma fonte que está jorrando água doce e água saloba ao mesmo tempo. Isso não presta, isso não vai para lugar nenhum. Então o caminho quem escolhe é você. Se quer melhorar, bacana. Se quer mudar, bacana. Ou se quiser sofrer,
bem longe de mim, tá bom? Você pode corrigir, ou você pode ficar choramingando pelos cantos. Ah, coitadinho de mim. Puxa, eu não tenho nada. Deus se esqueceu de mim. Puxa vida. Aí você vai ver o que as escolhas que essa pessoa fez ontem. Caramba, tinha que estar morta ou morto. Não era reclamando, não, de tanta coisa que fez ruim aí que não presta. Então, dá tempo. Você está me ouvindo? Sinal que você está vivo aqui ainda, né? E o assunto de reinar em vida é aqui, né? É para isso o evangelho. Você pode mudar ou pode ficar choramingando pelos cantos, como fazem os religiosos por aí. Se você diz que está em graça e fica pelos cantos choramingando, você não está em graça não, você é mais um religioso. Disfarçado de graça. Pode falar bonito, que anjos, que... Mas se você ficar choramingando pelos cantos, você tá meio fora do grupo. Agora, com essa ótica, eu te convido para olhar comigo, para a gente terminar, né? Romanos capítulo 8, verso 28. Bem rapidinho. O que diz aqui? Eu fiz uma síntese e vou ler para você a síntese. Diz assim, depois você olha lá, Romanos 8, do 28 ao 30. Abre aspas. Sabemos que todas as coisas colaboram com aqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas colaboram. Ou seja, você pode entrar no ônibus cheio, pode ter assalto, pode ter engarrafamento, pode ter ar-condicionado e não ter assalto, pode ser aquele ônibus diretão que chega logo, pode ser aquele que vai parando. O fato é que você vai chegar no destino. É isso que significa o que eu estou lendo aqui. Né? Eu botei aqui entre parênteses, olha, os acontecimentos durante esse trajeto não te impedirão de chegar ao destino. O que acontece é que você vai chegar daquele jeito, né? Ou vomitado, desculpe aqui a expressão, como Jonas chegou lá em Nínive, mas que você vai chegar, vai. Então, é melhor você recostar na poltrona, ouvir a palavra, colocar em prática, porque conhecimento é informação, educação é ação. Se você conhece, mas não procede, se você conhece, fica só falando, mas não procede, isso, abençoado, não vai a lugar nenhum. Porque o anjo que está contigo aí do teu lado, ele quer ver essa dualidade, esse vezes dois, entendeu? Conhece, bacana. Fala e procede. Vamos lá. Se não for assim, não funciona. Me entende? Eu estou te falando o que eu vivo, o que funciona na minha vida. Minha vida é um milagre. Tem muita coisa na minha vida que eu gostaria de te contar. Quem sabe um dia, verdade? Então, continuando esse verso, diz: esses que foram chamados, entre aspas, escolhidos, conforme seu propósito, o propósito de Deus, né? Com os quais Deus já se relacionava desde antes. Esses ele predestinou para, no final, chegarem ao lugar que Deus preparou para eles. Tá bom? Isso se chama predestinação. Agora, eu posso, no final aqui do programa de hoje, eu posso falar essa palavra sem assustar ninguém. O que significa predestinação? Garantia de que você vai chegar ao destino. Agora, o caminho, o percurso, um dia vai estar chovendo, outro dia vai estar sol, outro dia você vai estar de um jeito, outro dia vai estar de outro, e tem a ver com a salvação diária, com o percurso que você faz para a tua vida. Então você deve se esforçar para reinar em vida, esforça-te na graça, dizia o apóstolo Paulo. Ouve os temas, compartilha os temas, ouça os temas, compartilhe os temas, esforça-te na graça, semeia, né? Porque predestinado você já é, ponto, está garantido, né? Somente os que receberem a abundância da graça reinarão em vida. Então, para terminar, escolha a palavra que você ouve e a põe em prática. O destino. E agora? Qual é a tua opinião sobre o assunto? Entendeu? Você recebeu essa palavra? Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero que você tenha entendido. Qualquer inquietude, você sabe meu contato. Está aí na tela o WhatsApp o tempo inteiro para você ver, né?
Não vai aqui nenhuma palavra de peso de acusação, porque essas coisas que vos falei também as passo eu. Porque todos estamos na mesma viagem. Todos estamos na mesma viagem. Então, abençoados. Para mim é um privilégio que você tenha me acompanhado até aqui. Aí onde você estiver, por esse grande meio mundial, porque estamos transmitindo nesse momento para o mundo inteiro através da internet. Agradeço a minha esposa Margarita por me ajudar muito a compartilhar, a postar, a escrever e isso tudo. Agradeço ao Andrés aqui no computador, né, Andrés? Lindo aqui, colaborando com o Ministério efetivamente, dando ideias, e muitas das coisas que nós já pudemos melhorar foram feitas por ideias dele dois, né? O Caio é menorzinho, ele mais brinca, né, do que ajuda, mas aí também ministra na minha vida, porque eu preciso de brincadeira. Como eu não sou religioso, eu não gosto de pessoas que ficam só com a cara amarrada, parece que chuparam um limão o tempo inteiro, né? Então eu preciso brincar, me divertir, socializar. E eu sou uma pessoa feliz, eu queria que você fosse também, abençoado. E eu sei que essa alegria, essa felicidade tem a ver com as escolhas que você faz. Eu já fiz muitas escolhas erradas, muitas delas que eu as fiz, né? Não posso fazer nada hoje, porque você não pode voltar o tempo para deixar de fazer, por exemplo, aquela dívida que você fez ontem e se arrepende pra caramba, não é? Mas isso não é para condenar ninguém, isso é experiência. Outro dia eu falei, nós, os filhos de Deus, só aprendemos quando erramos. É igual numa prova, você vai à escola e você faz a prova e você erra 2 questões de 10. Significa que as 8 você não quer nem olhar. Por quê? Porque você acertou, não tem graça nenhuma. Não vão te chamar a atenção. Agora, as 2 que você errou, você vai pesquisar para ver, peraí, o que eu errei aqui? Onde foi que eu errei? Você tem essa curiosidade. E aí você aprende. Então, a maioria de nós passa por muitas coisas, em muitos momentos diferentes, uns agora, outros depois, outros já passaram ontem, e essas coisas vão nos dando amadurecimento. E à medida que nós vamos tendo amadurecimento na nossa vida, Deus, através dessa cobertura angelical preciosa, vai ministrando a nosso favor, né? Ele vai guiando a nossa vida em triunfo. Você está sempre em triunfo, não é por causa do percurso, você está sempre em triunfo porque você tem garantia que vai chegar lá no destino. Então, se você sabe disso, se você sabe que a conta está paga, você vai comer melhor, sim ou não? Se alguém me convidar para jantar ou para almoçar num restaurante bacana, né? Porque eu não gosto de botiquim, não, eu até como uma comida de botiquim às vezes porque não dá tempo e outras coisas mais. Né? E botiquim de luxo é invenção. Mas se alguém me chama para um restaurante bacana, então, a conta tá paga. Poxa, caramba, que legal, então eu vou comer ali, tranquilo. Agora, quando você tem que pagar a conta, você tem que saber se você pode pagar a conta. E isso já é uma... rapaz, peraí, deixa eu fazer conta. Antes de ir, né? Não é para fazer conta sentado na mesa lá. Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida de maneira que vão trazendo crescimento constante. Portanto, essa palavra que ministramos aqui não é para trazer nenhum peso de acusação, porque Deus não acusa os seus filhos. E eu, uma pessoa que crê que essas ministrações são dadas por Deus para que eu as transmita, eu não posso trazer um peso de acusação para você, eu tenho que falar contigo de maneira que alcance teu entendimento, e às vezes tem que dar uma balançada, né? Porque às vezes a pessoa está meio distraída e tem que dar uma balançada assim para poder chegar lá. E você vê que é assim, mas tudo é feito com muito carinho, com muito respeito a toda a nossa audiência preciosa. Então, muito agradecido por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de dar like, não. Inscreva-se no canal, caramba. Vamos chegar a 3.000 aí. Por favor, galera, vamos ajudar a gente. Que a palavra corra, né? Terça-feira tem Café e Palavra, e com a promessa de ser um programa excelente e que você vai desfrutar bastante. Te convido, 5 da tarde, Café e Palavra com Pedro Kelly, que sou eu, muito prazer, às 17 horas. Quinta-feira nós temos o programa Renova Tua Mente, que é mais a nível de doutrina, né? Mais nível de estudo bíblico e tudo mais, muito bacana. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Você está notando que eu estou com pena de me despedir, porque hoje deu tudo tão certo, né? O áudio,
o vídeo, né? Ficou tudo bacana. A gente trabalhou bastante essa semana para ficar tudo perfeito. E agora, se você deseja semear aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, nesse momento está aí na tua tela os nossos 2 códigos Pix. O primeiro é o código da Caixa Econômica Federal, 21 99104 8388. E o segundo é da nossa conta no Banco Itaú e é um e-mail, margaritalon77@gmail.com. Você pode perguntar, mas Pedro Kelly, você está na tela porque você tem que repetir. Simples, abençoado. É porque amanhã ou depois, esses áudios, depois de editados, são enviados pelo WhatsApp para todo aquele e aquela que quiser receber. E como no WhatsApp, né, você está só ouvindo, aí eu tenho que repetir para que a pessoa saiba o que nós estamos falando aqui. Tá bom? Era isso? Então, não julgue teu dia por aquilo que você colheu. E sim, julgue teu dia por aquilo que você plantou. Queria fazer uma distinção. Ajudar uma pessoa não é semear. Ajudar uma pessoa é só isso, é ajudar uma pessoa que todos devemos ajudar. Quando eu falo de semear, eu estou falando de você plantar a tua semente aqui no ministério. Essa é a distinção que eu faço sempre para deixar as coisas bem claras, assim como esse assunto. Eu fui predestinado para reinar em vida. A Bíblia nunca disse isso. Então nós temos que desmistificar essas coisas. Tá bom? Por que eu falo tanto? Porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Até a próxima. Vou te deixar com a nossa tela de despedida. Curta essa música aí que é bem bacana. Tchau.